Boa noite. Todos bem? Coisa boa. Importante isso, estarmos bem, nos sentirmos bem. Hoje nos foi sugerido o tema O Necessário, capítulo 3 do livro Vinha de Luz. E ele começa com o seguinte versículo de Lucas, capítulo 10, que diz: mas uma só coisa é necessária. Palavra de Jesus. Uma frase solta, ela talvez não signifique muito para a gente. Então eu tomei a liberdade de trazer toda a historinha, todo o sentido dessa frase, para nos esclarecer um pouquinho mais. E acredito que vocês, inclusive, conheçam esse trecho. Trata-se de quando Marta e Maria hospedam Jesus. Do versículo 38 ao versículo 42. Aconteceu que, como fossem a caminho Jesus e seus discípulos, entrou Jesus numa aldeia, e uma mulher, por nome Marta, o hospedou em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, ao qual se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo, o Senhor lhe disse: Marta, andas solícita e te embaraças com o cuidar de muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para algumas partes desse texto. Primeiro, a gente entendeu o contexto. Naquela época, as mulheres ainda eram muito servis, ainda cuidavam das tarefas, ainda se atabalhoavam nas tarefas, enquanto os homens estudavam ou cuidavam de seus trabalhos. Uma outra coisa, daí a Marta questionar Jesus com relação a Maria. Eu, enquanto mulher, o convidei e seus discípulos para virem à minha casa. E Maria, também sendo mulher, não teria que cumprir com suas obrigações? Era mais ou menos esse o questionamento que ela fez. Espera aí, só eu? Por que Maria também não vai trabalhar? A gente também faz isso de vez em quando, não faz? Poxa vida, só eu? Só eu que arrumo a cozinha? Só eu que arrumo a casa? Só eu que lavo a roupa? Só eu que ponho as coisas dentro de casa? Só eu que faço as compras? A gente tem isso também, não tem? Estou vendo aqui algumas pessoas cutucando o outro. Tá vendo? A gente tem isso também. Aí é que vem a grande questão. Jesus disse: andas solícita e te embaraças com cuidar de muitas coisas. O embaraças não no sentido de ficar embaraçada, atabalhoada, mas no sentido de se entremear com o serviço que tinha a ser feito, de dar continuidade, dar lida à lida, ao trabalho. É um elogio que Jesus fazia. Parabéns, está pegando o serviço, está fazendo, está desenvolvendo o trabalho. Está puxado? Você mesmo está dizendo que está puxado. Mas você está dando conta. Então, primeira coisa, Jesus não desmereceu, porque qualquer trabalho não tem nada que o desmereça. Todo trabalho, por mais simples que seja, é digno. E todo trabalho, por mais infantil que seja, é meritório, independente de quem o faça, independente de quando o faça e independente de como o faça. Se o trabalho tem que ser feito e está sendo feito por alguém, é meritório e essa pessoa é digna de todos os méritos. Isso que Jesus deixou claro para Marta. Bacana, Marta. Alguém tinha que fazer. Que bom que é você e que está dando conta do serviço. Não é assim com a gente também? No nosso trabalho, nos nossos afazeres, no estudo da faculdade, no estudo da escola,
Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que fazer da melhor maneira possível? Da melhor maneira que nos for possível. Tem que ser feito. Mas aí, ele chama a atenção de Marta e diz para ela: minha querida, chega aqui, deixa eu contar um negócio para você. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. De que vocês acham que Jesus estava falando a Marta nesse momento? Só uma coisa é necessária. Seria o pão, o vinho, o sentar-se, o envolver-se, o trabalho como um todo. Hein? Tudo isso, nada disso. O conhecimento, a oportunidade. E digo mais, porque não era um conhecimento qualquer, era um conhecimento celestial, um conhecimento divino. Porque Jesus pregava o quê, gente? Jesus pregava o quê em toda a sua caminhada? Jesus pregou o quê em toda a sua jornada, a partir das bodas de Canaã até o momento da sua elevação? O que ele pregava? Opção A, o ódio. Opção B, o amor. O que vocês acham? Ah, muito bem, o amor. Era isso que ele pregava. O tempo todo. Um amor fraterno, um amor sublime, um amor quintessenciado, que a gente vai ver depois em Nosso Lar, capítulo 18, quando André Luiz está à mesa na casa de Lísias, e que eles entoam uma conversa sobre o amor. Aliás, eles entoavam uma conversa sobre alimentação. André Luiz não estava muito satisfeito com o caldinho e com a frutinha do Nosso Lar, não. Acho que ele estava sentindo falta ali da carninha, de um bom vinho, né? Aí eles conversavam sobre isso. E eis que a mãe de Lísias vira para ele e fala assim: pois nós, enquanto espíritos, ao nos elevarmos, ao evoluirmos, nos alimentamos de amor. Nos alimentamos de amor. Vocês acreditam que nosso lar é o céu? Ou que tem um céu, por assim dizer, mais elevado que o nosso lar? Só para constar, céu e inferno é história da carochinha, tá, gente? O inferno é aqui e o céu é a nossa evolução, é o nosso alcance. O universo é o nosso limite. Então, nosso lar ainda está, por assim dizer, no umbral terreno. Ele está em volta da Terra, e a Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Então lá ainda tem muita gente que se questiona sobre a verdadeira situação que se encontra. Olha, por exemplo, André Luiz, quando lá chegou. Sou médico, me dá um serviço de médico, eu não vou... Primeira tarefa que eles deram nas câmaras de retificação foi limpar alguém que tinha sido resgatado do umbral. Ele disse: não, isso é tarefa para enfermeiro. Eu sou médico. No entanto, na primeira tarefa de médico que ele fez, desprendeu tanta energia que teve que ser socorrido, porque ainda não estava ciente do trabalho que deveria fazer lá. Ainda lhe faltava o conhecimento, que o nosso amigo citou, e um amor mais sublime que contesse a sua vaidade e o seu orgulho. É isso que Cristo falava, de um amor em evolução, de um amor que nos transforme, de um amor que nos dê um norte diferente daquele que nós enxergamos, como Marta estava enxergando, de se atabalhoar nas tarefas, de dar conta de tudo que tinha que ser feito para atender ali ao grande Mestre Jesus. E se Marta parasse
e também sentar-se aos pés de Cristo para escutar e para entender, estaria agindo mal? De forma nenhuma. O Cristo com certeza entenderia e mais tarde fariam sim a refeição com todos. Mas ele quis deixar claro o seguinte: para nós encarnados, nós temos escolhas o tempo todo. Nós temos que usar nosso discernimento o tempo todo. Nós temos que usar o nosso entendimento das coisas o tempo todo. No livro Fonte Viva, Emmanuel fala desse mesmo versículo. E eu quis trazer algumas coisas em complementação ao nosso texto, porque com certeza elas complementam e nos apoiam. Eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: para que serve o fogo? Se eu acendesse aqui um isqueiro, para que serve o fogo? Ele destruiria, não é? Se ele fosse solto, descontrolado. No entanto, ele também descontamina as coisas. Para que serve uma pedra? Uma pedra, pura e simples. Alguém com um pensamentozinho mais travesso podia pensar em pegar essa pedra e jogar no vidro. É uma serventia, não sei se vai ter validade. Mas é a base de uma construção. É a base de qualquer construção, é o alicerce de uma casa. Então, aquilo que muitas das vezes a gente não julga necessário, é muito mais necessário do que a gente imagina. Para um médico, aprender tudo ligado à medicina, especializar-se para sair ainda melhor em determinada área da medicina. Para um advogado, a mesma coisa. Estudar, conhecer das leis, saber como, quando, onde aplicá-las, também especializar-se. E para nós, enquanto espíritos, o que é o necessário? A instrução. O conhecimento. Qualquer conhecimento? Sim, eu diria que sim. Mas, também em determinado momento, temos que nos especializar. Especializar naquilo que é do espírito, naquilo que é puro, naquilo que é santo. Especializar-nos naquilo que é questão da alma, espírito encarnado. Quem aqui quer morrer? Imaginei que a resposta fosse mais ou menos essa. Mas todos sabem que vão morrer, não sabem que vão desencarnar? Tem alguém com pressa, não? Eu não estou também, não. Mas sabendo que vamos morrer, que vamos desencarnar, primeiro, já sabemos o que vamos encontrar no plano astral? Estou vendo umas cabecinhas assim, umas cabecinhas... Ainda não temos consciência. Falta informação, conhecimento, estudo, como esse que estamos fazendo aqui hoje. Nós não sabemos o que vamos encontrar, não sabemos o que vamos ser. Mas sabemos onde buscar essa informação? As obras de André Luiz, por exemplo, elas são informações maravilhosas sobre o que nós temos do lado de lá. Já leram Violetas na Janela? Não? Ninguém? Tem umas cabecinhas assim, a mãozinha lá em cima. Livro maravilhoso. Fizemos uma vez no Joana d'Arc uma sexta-feira de leitura. A gente escolhia um livro e fazia leitura, pura e simplesmente a leitura. Às vezes parava algum comentário, mas lendo o livro, para fluir, né? E o primeiro livro que nós escolhemos foi Violetas na Janela. E Patrícia,
através de Vera Lúcia Marinzé, que foi muito feliz de relatar como era a colônia de São Sebastião, que fica um pouco acima da cidade de São Sebastião do Paraíso. E relatava das coisas de lá, dos estudos que faziam, de como as pessoas chegavam. Às vezes, por mais erudito que ele era, ele passou uma encarnação analfabeto. Então ele tem que chegar do lado de lá e recobrar essa consciência. Porque se ele passou 40, 50, 70 anos analfabeto, não há de se esperar que do lado de lá, assim que tome consciência, já saiba ler. Não, ele tem que exercitar, ele tem que recobrar. Não é assim que nós fazemos, por exemplo, uma questão de matemática. A gente não vai pegar uma questão de matemática de uma hora para outra e sair resolvendo. Não. Vamos ter que relembrar como se fazia, identificar o que é aquela questão, se é uma equação de segundo grau, se é uma fração, se é um exponencial, para aí buscar resolvê-la. E Patrícia coloca isso com muito carinho para nós. Então nós temos livros que nos trazem essas informações. Aí alguém pode perguntar assim, e o Evangelho? O Evangelho é obra básica, é pedra fundamental. Não só o Evangelho como segundo o Espiritismo, como o Novo Testamento propriamente dito, que é de onde Emmanuel tirou todos esses textos maravilhosos, não só de Vinha de Luz, como de Pensamento e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e outros livros, para nos educar com relação a isso. E quando ele traz esse texto, o necessário, ele traz para a gente a informação de que nós, enquanto espíritos encarnados, vamos voltar para o plano astral. E nós temos que saber, enquanto encarnados, as melhores escolhas que vamos fazer. Temos que trabalhar? Temos. Por que nós temos que trabalhar no sentido de labor, né? Do trabalho remunerado? Porque precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos ter onde morar. Ok. Isso são coisas do quê? Do corpo físico. Mas nós somos apenas corpo físico, apesar de encarnados? Não, somos em essência espíritos. Espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Que temos a tendência de alcançar o mais próximo da perfeição, já que perfeito é Deus. E é nessa busca que Jesus chama a atenção de Marta. Maria escolheu, neste momento, aprender um pouco mais sobre o amor divino, sobre o amor de Deus. Como vocês escolheram, nesse momento, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, mas também sobre o mesmo amor divino, sobre o mesmo amor de Deus. E Emmanuel vai traçando nesse texto algumas colocações. Temos que trabalhar? Sim. Mas também temos que trabalhar o espírito, nós espíritos. Temos que buscar um tempo para esse exercício imprescindível da espiritualização, da espiritualidade. O verdadeiro sentido da palavra religião, dentro da doutrina espírita, não é uma seita ou um dogma ou vários ritos, não. É essa religação, essa espiritualização com Deus. Conhecer os preceitos divinos, aprender os preceitos divinos e amealhar pouco a pouco esses conhecimentos. Ah, mas eu estou com pressa. Contenha-se. Não adianta ter pressa e não adianta achar que dá para resolver toda a evolução nessa encarnação. Ah, mas o planeta Terra vai passar para um mundo de regeneração e eu não quero ficar perdido no tempo. Não, você não vai ficar perdido no tempo. Estamos todos em nosso tempo. Lembram qual é a definição do Kardec para o bom espírita? Conhece-se
o bom espírita, pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Não é bom espírito aquele que não tem erro nenhum, porque não existe esse aqui no nosso planeta. Não é bom espírito aquele que se recolhe para meditar na vida o tempo todo, porque ele não vai se transformar em uma única encarnação. A gente precisa relacionar, a gente precisa relar um no outro para conhecer as mazelas do outro, o outro conhecer as nossas mazelas, trocarmos ideias e aprendermos. Tem aquela historinha muito simples, né? Que vem uma pessoa por uma estrada com um pão na mão e na mesma estrada, na sua direção, uma outra pessoa com um outro pão na mão. Quando se encontram, trocam os pães e continuam um para um lado com um pão e outro para o lado com outro pão. Mas em outro dia vem na mesma estrada, um com uma ideia e o outro do outro lado com outra ideia. E encontrando-se de novo, trocam ideias. E prosseguem, agora sim, um com duas ideias e o outro com as mesmas duas ideias, mas desenvolvendo o seu raciocínio, cada um do seu jeito. A nossa vida em comum é isso. O que Cristo fez na casa de Marta, na casa de Zaqueu, no alto da montanha, foi isso, se relacionar e trocar ideias com as pessoas que ali estavam. Fazer com que cada um pensasse, fazer com que cada um buscasse entender. Não entregou nada pronto, pelo contrário, em vários momentos, não só o Cristo, como o próprio Livro dos Espíritos, diz que há coisas que a gente ainda não consegue entender, que a gente ainda não consegue compreender. Quer ver um exemplozinho fácil disso? Se eu perguntar a vocês o que é matéria, vocês vão saber me responder? Como? Energia condensada, mas que isso é algo palpável, não é isso? Matéria, essa cadeira é matéria, nosso corpo é matéria. O ar é matéria, porque há ali moléculas, átomos, por mais que não o vejamos, isso é matéria. Agora, se eu perguntar para vocês, o que é espírito? Aí nós vamos ter que responder igual um menino pequeno. Espírito é espírito, uai. É. Espírito é espírito. Ele não é matéria. Se não é matéria, nós, encarnados, não conhecemos. Não sabemos o que é. Mas entendemos que é algo seria o termo, né? No mesmo entendimento que o Livro dos Espíritos nos traz o que é Deus. É algo que não é matéria, mas que desenvolve a sua inteligência, que se aprimora. Isso somos nós, espíritos encarnados na matéria, que como Maria, que se sentou aos pés do Cristo, buscamos entender quem somos nós enquanto individualidade, o que podemos produzir enquanto responsáveis que somos por um trabalho, por um lar, por uma família, filhos, pais, amigos. Essa é a nossa função primordial. Cristo falava por parábolas porque era o jeito mais fácil das pessoas entenderem. Hoje, na doutrina, permeamos o caminho da razão, porque arrazoando podemos ter a complementação da ciência. Kardec disse, aquilo que eu estou falando, se a ciência vier e comprovar o contrário, fique com a ciência. Ele também disse, melhor revogar, né? Não aceitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. O que ele nos dizia? Busque entender, busque conhecer, busque aprender.
que Jesus disse para Marta? Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu o necessário. O necessário naquele momento para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu aprendizado. E vocês escolheram o quê? O necessário? No nosso dia a dia, as nossas escolhas buscam privilegiar também nós enquanto espíritos, vocês enquanto espíritos? O básico, uma oração pela manhã, uma oração durante o dia, uma oração à noite, uma reflexão à noite, como é que foi meu dia? Santo Agostinho ensinou para a gente, está no Livro dos Espíritos, de noite, sentadinho na cama, né? Depois que desligou do Jornal Nacional, da novela que vai estrear hoje, senta na cama, veste o pijaminha e pensa, o que eu fiz de bom hoje? Onde eu ganhei estrelinha? Onde eu tirei 10? Guarda isso, conserva isso dentro de você. Onde eu não tirei 10? Onde eu perdi a minha estrelinha? Isso eu tenho que melhorar. Isso eu não posso fazer de novo. Xinguei no trânsito. Não, no trânsito ninguém xinga, né, gente? Quando a gente é fechado aí por um carro, quando alguém toma a vaga da gente que a gente tinha escolhido, já não xinga, não xinga? Não. Isso aí no trânsito da França, no trânsito do Brasil isso não acontece. A gente é calmo, tranquilo e sereno. No trânsito, me desculpem as sogras, com a sogra, né, com o patrão chato, a gente engole, mas joga aquela rajada de energia negativa nele. Amanhã você vai ver. Estou falando bobagem? Estou não. É isso que a gente tem que pensar à noite para o nosso aprimoramento. Evangelho no lar, quem faz? Bacana, parabéns. Mas cabe mais, tá, gente? Uma vez por semana, 15 minutinhos, hora marcada. Vamos pegar Vinha de Luz, ótimo livro. Fonte Viva, ótimo livro para isso. São textos pequenos, curtos, onde a gente faz uma prece, lê o texto, traz esse texto para a nossa vida. Emmanuel foi muito feliz em todas essas obras, porque ele coloca o dia a dia nosso dentro desse livro. Medita sobre esse texto dentro da nossa vida. Se estiver fazendo sozinho, ótimo. Meditei, é isso que eu tenho que mudar, é isso que eu tenho que melhorar. Vida que segue. Se eu estiver em família, vamos trocar figurinha com a família, mas sem apontar dedo. Ó, essa leitura, abri aqui aleatoriamente, serviu direitinho para você. Não, e para você não serviu não? Para mim não serviu não? Eu tinha uma amiga que ela tinha essa mania. Pegava o livro, abria e lia. Nó, serviu direitinho para mim. Aí outra semana pegava o livro, abria. Ó, serviu direitinho para mim. Gente, nós somos imperfeitos. Qualquer lugar que você abrir vai servir direitinho para nós. A gente ainda tem muita coisa para evoluir. Não há ninguém que saiba tanto que não cabe mais um pouquinho. Tudo vai servir para nós, espíritos ainda em aprendizado. Quer ver uma coisa que as pessoas falam comigo? Eu li o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, 2, 3 vezes, é sempre diferente. É sempre diferente. Porque como Maria, a gente vai aprendendo as coisas. E passa na segunda, na terceira, na quarta leitura, a ter uma outra significação. Ele se ressignifica para cada um de nós, dentro às vezes de uma dificuldade que a gente está vivendo, dentro de uma situação fortuita que aconteceu, vai ter sempre uma solução, sempre uma orientação, sempre um caminho novo que a gente não viu da primeira vez. Então, nesse texto do necessário, como no outro da boa parte,
Busquem sempre um tempo para vocês, espíritos encarnados, para esse aprendizado e essa espiritualização, essa ligação com Deus. Muitas vezes as pessoas esperam que Deus venha até ele. A via é para lá. O caminho é nosso para Deus e não Deus para nós. A evolução é para nos tornarmos melhores e Deus é melhor que nós. Quanto mais evoluímos, mais caminhamos. Então fica a minha sugestão. Busquemos a cada dia o necessário a nós espíritos. Um estudo na casa espírita, uma visita à igreja católica para quem é católico, a busca de uma meditação para quem prefere a yoga, mas busquem se espiritualizar, conhecer algo mais, aprender algo mais. As doutrinas, as religiões, os ensinos estão aí para nós. Fechando, uma vez entregaram para Gandhi a Bíblia e pediram que ele lesse, e depois de um tempo o buscaram e perguntaram: você leu? O que você achou? Muito interessante. Ela faz uma complementação muito boa da vida, assim como ao Corão. Ou seja, todos os livros têm algo para nos acrescentar a nós. Busquem esse aprendizado em livros, em vídeos, em estudos como o de hoje, para que nós, espíritos, em crescimento, em evolução, apreciemos os nossos passos a Deus. Que Jesus fique com vocês, hoje e sempre. Um abraço.